Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 29/6/2024, dia de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, e eu tive a graça de nascer nesse dia. Hoje estou fazendo 44 anos de vida e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me deu, tudo que Ele está me dando e tudo que Ele vai me dar ainda. E o que é suficiente, tá, gente? E a maneira que eu encontrei de retribuir um pouquinho do que Deus me deu foi fazer esse trabalho na internet. É um trabalho de evangelização também, apesar de ser leigo, é um trabalho de evangelização. Essa foi a maneira, né, disponibilizar um pouco do meu tempo para ajudar, auxiliar os católicos que estão precisando de uma mensagem, de um ensinamento. Claro que eu não sei tudo, aliás, não sei nada praticamente, porém o pouco que eu sei eu tento compartilhar com as pessoas, tá? E são muitos católicos precisando de uma mensagem, precisando de um ensinamento, precisando de uma palavra. Eu recebo aqui vários comentários, vários testemunhos de católicos me agradecendo, agradecendo o Robson, agradecendo o Eco Fidelíssimo, agradecendo outros católicos que também fazem um trabalho parecido, tá, gente? E hoje, né, é o meu aniversário, dia de São Pedro, porém a batalha continua. Eu não sou muito de comemorar aniversário, tá, gente? Eu não faço festa, não faço churrasco, não faço nada. Eu não gosto muito de comemoração, não gosto muito de festa. Eu realmente sou bem antissocial nisso tudo, tá? Eu realmente não gosto de festa. Tem umas particularidades que aconteceram na minha vida que me levaram a ser antissocial. Um dia eu conto, já contei algumas coisas aqui, mas um dia eu conto pra vocês, tá? Experiência de vida, né? Mas café eu gosto bastante, tá? Café eu tomo o dia inteiro. Vamos lá, gente. Na última live do Vidente de Anguera, eu sei que é complicado todo momento estar batendo na mesma tecla, né? É Centro Dom Bosco, Vidente de Anguera, enfim, Medigore, Garabandal, não tem outra coisa para falar, não, porque hoje o maior problema do catolicismo são os cismáticos, esses grupos cismáticos, grupos que se formaram há muito tempo, tá? Aliás, o Centro Dom Bosco, nem tanto tempo assim, mas o Centro Dom Bosco, ele surgiu com uma boa ideia, né? Auxiliou muitos católicos, ajudou muitos católicos, e hoje o Centro Dom Bosco se perdeu, infelizmente, assim como outros grupos também. Todos eles caíram no sede-vacantismo de alguma maneira. O que é o sede-vacantismo? Tá? O sede-vacantismo não é apenas aquela visão de não aceitar a Igreja Conciliar, a Igreja do Concílio Vaticano II, os papas que vieram depois. Não. Se você não aceita um papa da Igreja Católica, você já é sede-vacantista. Não interessa quantos, quando, quem, tá? Você já é sede-vacantista. Ah, eu aceito ele como legítimo, mas não obedeço. Sede-vacantista. Eu obedeço, mas não aceito ele como um papa legítimo. Sede-vacantista, tá? E todos esses grupos são cismáticos. E a aparição de Anguera é um grupo cismático. Todos eles ali, todos que estão ligados a Anguera, de alguma forma caíram no cisma. Eu já mostrei aqui, né, o perfil de algumas pessoas que seguem Anguera e todos esses perfis aí ligados a algum grupo sede-vacantista. Lamentável. Se tiver algum católico, por exemplo, seguindo Cris Macabeus e diz que é sede-vacantista, eu dou realmente, né, eu dou uma dura nessa pessoa, explicando o erro, tá? E se a pessoa não escutar, ela vai ser convidada a se retirar do meu canal. Porque eu não quero no meu canal um cismático. Eu não quero no meu canal um sede-vacantista, tá? Falando agora do Vidente de Anguera, falando sobre as heresias, né, que ele prega várias heresias, ele ensina várias heresias, nós já colocamos aqui todas as heresias, fora as fake news que ele publica, né, quantas fake news, e eu, né, já tenho um dossiê
preparado aqui com todas as heresias, erros, fake news. Na última live, gente, do dia de ontem, do dia 28, tá? Acho que foi na live de ontem, que eu não tinha assistido ainda, ele voltou a ensinar mais uma heresia, tá, gente? E o grande problema é que não é ele quem prepara tudo aquilo, tá? Quando ele vai, né, fazer uma live, quando ele senta na cadeira, tá tudo preparado o que ele tem que falar. É lógico que no meio da live ele improvisa algumas coisas, mas já está tudo preparado ali, tá? Mesma coisa acontece, né, com as mensagens, está tudo preparado ali, mensagens repetidas, né? Já tem o começo e o fim, só falta encontrar o que vai colocar no meio. É só pesquisar uma bagaceira que está para acontecer, o que pode acontecer, enfim, é sempre a mesma coisa. E o vidente de Anguera, para testificar uma heresia, ele usa o Catecismo 765, tá? Aliás, inverti aqui, o Catecismo 675, né? Parece que o Catecismo de Anguera, o Catecismo do Vidente, só tem essa página. Ele só lê essa página. Todas as vezes que ele cita o Catecismo, é sempre a mesma página no qual ele nem compreende o que se encontra ali. Ele tenta auto-interpretar o Catecismo, assim como ele faz com as Escrituras, todos os absurdos que ele já fez com o próprio Apocalipse. Ele não entende nada de Apocalipse, não sabe o que é uma exegese, ele não sabe o que é hermenêutica, ele não sabe nada disso, né? Mas é claro, ele senta na cadeira, tem algo preparado, ele vai fazer a catequese em cima do que foi preparado ali para ele naquele momento, tá, gente? O que acontece? Ele insiste na história da igreja que vai ser destruída, que a igreja vai ser, que os homens, não sei da onde, irão entrar pela Via Ápia, vai destruir tudo, que a igreja vai ser reduzida. Isso é uma heresia, tá, gente? A igreja católica é a igreja de Cristo. As portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja. Aliás, nunca se teve tanta conversão como agora, nesse momento. A igreja católica, desde o primeiro século, ela passa por crise. Tem sim seus infiltrados, tem os hereges, pessoas que não dão bons testemunhos desde o primeiro século, e isso vai acontecer até o juízo final. Não adianta tentar escapar a igreja perfeitinha no protestantismo. O vidente de Anguera, por exemplo, ele já não faz parte mais da igreja católica, né? Ele já cortou a comunhão com a hierarquia da igreja. Ele agora é da igreja de Anguera, o magistério dele é segundo a aparição de Anguera. Ele deixa isso muito claro, né? O dogma de fé para ele é a aparição. Então, o que vem da igreja católica, ele só aceita se estiver de acordo com o magistério da aparição de Anguera, tá? Prova que ali não tem Maria, né? Se tá aparecendo alguma coisa, com certeza não é Maria. E o que acontece, gente? Por todos os séculos, né? São mais de 2000 anos aí, e a igreja sempre passou por crise, sempre teve apostasia, mas sempre teve a resposta. Ah, mas a gente vive uma crise de fé? Vive, lógico que vive, a igreja sempre viveu. Sempre aconteceu isso na igreja. Ah, mas então você está normalizando o Cristo Macabeus? Não, eu gostaria que não fosse assim. Mas Jesus também não prometeu nada perfeito. Dentro da igreja ele não prometeu nada perfeito. Ele sempre, né, assim como foi na era apostólica, ele deixou bem claro que iria ter perseguição, iria ter tudo isso. Está tudo profetizado nessa questão. Não tem nada a ver com o Apocalipse não, tá, gente? Porém, também nunca teve tanta conversão, por exemplo, de luteranos para o catolicismo. É só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, em outros países também. Então sempre tem a resposta, tá, gente? Porém, é claro que as aparições de Anguera, assim como o próprio vidente afirma, teve algumas fases, tá? Começou com uma fase catequética, tá? Teve aquela fase de perguntas e respostas,
em que as pessoas iam até Anguera para fazer perguntas para aquilo que está aparecendo, e ele deixa bem claro isso, agora não tem mais. Teve a fase catequética do João Paulo II, que é meu filhinho, né? Então, assim, sempre ele foi, né, o vidente, e quem acompanha ele, quem faz parte de tudo aquilo, sempre foi indo para onde o vento está apontando. Se você pegar a igreja nos anos 90, a igreja estava voltada para o modernismo. Eu não entendo porque se reclama muito de abusos litúrgicos. Ninguém acompanhou a igreja nos anos 90. O que existe hoje de abuso litúrgico não chega a 30% do que acontecia nos anos 90. Só que ali o vento estava apontando para o modernismo. E São João Paulo II foi um grande responsável por tudo aquilo que acontecia nos anos 90. Só que o vento estava apontando para o modernismo. Então era o São João Paulo II, meu filhinho, estava tudo ligado ali e não tinha reclamação do clero nem da igreja, não tinha reclamação. Aí depois aquilo passou, veio a fase das perguntas e respostas, que tem que perguntar. Então a aparição de Anguera foi se adaptando com o momento para não perder, né, os fanáticos, tá? E chega numa época o quê? Do sensacionalismo e da teoria da conspiração. Isso começou lá no final dos anos 2000, aí passou para 2010, 2012, né? Vem aquelas profecias malucas lá de 2012 dos maias e tal. E aí Anguera já entra numa nova fase. Aí percebeu que o vento estava apontado para a teoria da conspiração. E principalmente contra a igreja. E esses grupos cismáticos, tá? E Anguera se coloca dentro deles, percebe que a teoria da conspiração que dá views, que tem adeptos, é aquela teoria da conspiração contra a igreja católica. Então Anguera se volta contra a igreja. Agora a igreja do meu filhinho não é mais a igreja do meu filhinho. A igreja agora é só a bagaceira que vai ser perseguida, vai se reduzir a pó, vai não sei o que não sei lá. E ainda vem pregando ainda para falar assim, ó, nem tudo é bagaceira, tá? Vai ter coisa boa. Aí prega milenarismo, gente. A resposta é o milenarismo, tá? Mas vamos para a heresia de hoje, tá? De hoje. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like no vídeo, deixa um comentário. O comentário é muito importante, gente, para o engajamento, tá? Aqui em cima é o QR Code com o Pix do canal, tem a chave Pix também aqui em cima, se quiser contribuir através do QR Code, tá? Com o Pix, ou através do Clube de Membros. Faça parte do nosso Clube de Membros. Já tem bastante pessoas ali no Clube de Membros, né? Clube de canais, na verdade. Eu falo Clube de Membros, mas é o Clube de canais, tá? Do meu canal. Eu vou começar a fazer lives, tá? Só para quem faz parte do clube de canais, tá? Porque eu tenho que retribuir de alguma maneira quem contribui também financeiramente com o canal, tá, gente? Não, mas eu não vou excluir ninguém, tá? Depois eu vou fazer lives também com as pessoas que são apenas fazem parte do canal, mas enfim, mas tem que dar uma retribuição também para quem está ali ajudando financeiramente. Mas voltando para o assunto, vamos lá, cara. O Catecismo 675 é a única página do Catecismo de Anguera. Não existe outro aqui, tá? O que diz? Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Tá, o que é essa prova final? Há uma bagaceira que vai destruir a igreja inteira, que não sei o que vai cair estrelas do céu, que vai cair um meteoro? Não. Não. Isso o que o catecismo está falando, que essa prova é através de uma perseguição. Está falando aqui, a perseguição. E qual perseguição que o catecismo está se referindo? É a perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra. Ou seja, algo que já se encontra dentro do catecismo antes mesmo de aparecer um suposto vidente em Anguera. O catecismo não está falando nada de novo. O catecismo está falando algo que acontece na igreja. Só está falando que antes da vinda de Cristo terá uma prova final, essa perseguição, tá?
Está falando da perseguição. E o catecismo diz assim: porá descoberto o que se chama ali mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa. O que é o mistério da iniquidade, gente? O mistério da iniquidade é aquilo que São Paulo fala em Tessalonicenses, que aconteceu no primeiro século. Ele fala, já está em ação o mistério da iniquidade. Vamos entender uma coisa. Se o catecismo diz que essa perseguição, essa última perseguição da igreja, que é algo que acontece desde que a igreja é a igreja, por descoberto que é o mistério da iniquidade, é que a gente vai saber claramente o que São Paulo estava se referindo lá no primeiro século. Porque até hoje ainda está encoberto. Eu tenho certeza que ele falava de César Nero, ele falava, já está em ação o que acontecia naquela época, né? Essa perseguição final vai colocar às claras o que São Paulo se referia sobre o mistério da iniquidade, tá bom? Que todo mundo tem dúvidas, e aí eu falo como vidente de Anguera, né? Muitas pessoas irão se decepcionar. Quando isso for colocado às claras, né? Isso for descoberto, vai mostrar apenas que São Paulo estava se referindo a César Nero. O catecismo continua dizendo, né? Que trará aos homens uma solução aparente para seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, preste atenção nisso daqui que é sério. Descobrir exatamente o que é o mistério da iniquidade, que São Paulo se referia lá no primeiro século, primeiro trará aos homens, né, como diz aqui no catecismo, uma solução aparente para seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Aqui nós temos duas situações, né? Por que trará algo, né, aparente, uma solução aparente para os homens, né? Porque os homens irão olhar para aquilo e perceber que não é essa bagaceira que esses videntes apocalípticos pregam por aí. Então, pronto, já trouxe uma solução para o meu problema, não vai ter bagaceira. E por que vai ter apostasia da verdade? Porque o cabra vai olhar para tudo aquilo que foi ensinado durante tantos anos para ele, vai olhar para aquilo e falar, ué, me enganaram todo esse tempo, eu não quero mais essa igreja, tá? E isso acontece, gente. Eu já vi pessoas, né, se tornarem ateus, pessoas, né, caindo pro ateísmo quando eu mostrei o preterismo para a pessoa. Eu mostrei o preterismo, provei por A mais B que o Apocalipse se trata da grande tribulação lá no primeiro século, que toda aquela bagaceira não ia acontecer. A pessoa olhou para mim e falou, então não quero. Virou ateu. Tô falando por incrível que pareça, tá? O que é isso aí? Apostasia, tá, gente? Apostasia. Aí, continua dizendo, a suprema impostura religiosa é do anticristo. Tá? Aqui, o Robson matou a pau, né? Quando falou assim, a suprema impostura religiosa é do anticristo. Não está falando que é algo futuro, está falando que é algo que acontece. Ou seja, toda impostura religiosa vem do anticristo. Tá? Tudo o que acontece, o que aconteceu lá com Lutero, anticristo. O que aconteceu com Nestório, anticristo. Padre Ário, anticristo. Tá? Então, toda perseguição contra a igreja, quem é o ator principal? É o anticristo. É isso que o catecismo está falando. O catecismo está falando que vai... Eu não sei de onde, tá? Alguns religiosos e leigos tiraram a ideia que o catecismo está falando que vai vir um anticristo chefão no final dos tempos para brigar com Jesus. Não. O catecismo só está falando que a suprema impostura religiosa é do anticristo, que é o quê? Isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao seu Messias encarnado. Só está falando isso. Então, o Catecismo 675
não está falando de bagaceira, não está falando de destruição da igreja, não está falando de nada. O catecismo só está falando que antes da vinda de Cristo, a perseguição que acompanha, essa perseguição que acompanha a igreja desde que a igreja nasce, vai ter uma prova final. Nessa prova final vai colocar às claras o que é o mistério da iniquidade. Muita gente vai se decepcionar porque vai ver que São Paulo falava de César Nero, lá no primeiro século. Essa decepção, porque o cabra está esperando bagaceira do mistério dele, vai causar o que? Apostasia na igreja. Pessoas se sentirão enganadas. Tá? E aí o catecismo termina concluindo tudo. Tudo isso, essa prova final, essa perseguição que acompanha a igreja, e nessa prova final da perseguição, e essa questão do mistério, isso tudo vem o quê? Do anticristo. Isso tudo vem do anticristo. É só isso é o espírito do anticristo que age em cima de tudo isso, tá? Então, beleza. Aí vem o vidente de Anguera, que não sabe o que é uma exegese, que não sabe o que é hermenêutica, que não sabe o que é um léxico, não sabe o que é nada, me pega esse texto do catecismo e fala, aqui ó, o catecismo falando de uma bagaceira, tá vendo? Vocês estão reclamando aqui da bagaceira que eu ensino, que eu prego, que a igreja... Quem tá falando que a igreja vai ser destruída não vai falando nada, tá? Aqui só tá falando exatamente algo que já acontece na igreja. Porém, o que o vidente de Anguera quer é testificar algumas heresias que contêm algumas revelações. Por exemplo, da mensagem 4.920, do dia 30 de 1 do ano 2000, em que fala aqui, preste atenção, a divisão chegou ao seio da igreja, mas aqueles que permanecerem fiéis ao verdadeiro magistério verão a mão poderosa de Deus agir. A verdadeira igreja do meu filho se tornará pequena, mas com grandes homens e mulheres de fé. Ou seja, isso aqui é uma heresia, tá, gente? Isso aqui é uma heresia. Primeiro, está falando da verdadeira igreja como se a igreja católica tivesse, né, essa heresia de que tem uma igreja falsa dentro da igreja católica. Isso é coisa de protestante. Isso começou já no protestantismo. Os protestantes pregam isso, tá? E aí o católico viu que isso dá views, tem adeptos, aderiu para ele, né? Abraçou para ele a heresia. E aqui está falando a igreja verdadeira. Só que assim, o vidente de Anguera, ele apenas dá indiretas, mas ele nunca deixa claro qual que é a igreja verdadeira, porque a gente vê um rompimento com a igreja do Papa Francisco. Seja claro, faça uma live, Pedro Regis. Faça uma live, hoje mesmo, que é dia do teu aniversário, né? Hoje não é dia do teu aniversário, eu também estou fazendo aniversário hoje. Seja claro, qual que é a igreja verdadeira e qual que é a igreja falsa? A falsa é a do Papa Francisco e a verdadeira é qual? Mostra para mim, fala com toda clareza. É a igreja de Anguera que é a verdadeira? Fala pra gente, né? Só que o grande problema aqui está exatamente na igreja do meu filho se tornará pequena. Tá? E aí ele tenta corroborar com a mensagem 4.777, do dia 26 de 3 de 2019, quando fala aqui, ó, meu Jesus está convosco, não há vitória sem cruz, a igreja do meu filho voltará a ser como ele a confiou a Pedro, né? Aí ele tenta corroborar com essa ideia aqui, deixa eu colocar para vocês, tá vendo? A igreja do meu Jesus estará convosco, não há vitória sem cruz, a igreja do meu Jesus voltará a ser como ele confiou a Pedro, ou seja, né? Aí ele vem e fala assim, tá vendo? A igreja voltará a ser pequena, pequenininha, poucos se salvarão, né? Vai ser como a igreja de Pedro, que era aquela igreja pequena. A igreja de Pedro Regis, caso você não saiba, a igreja de Pedro, ela avançou para todo o oicumene. Você sabe o que é o oicumene? Você não sabe porque você não sabe o que é exegese. Você não sabe o que é um léxico. O oicumene era aquilo que era considerado o mundo na época, um mundo habitado. Você tinha o território habitado, que era o Gés, tá? O Gés era o território habitado. O oicumene era um mundo habitado e o cosmos era um mundo habitado e não habitado,
tá? Ou conhecido e desconhecido, tá? Porque você tinha um mundo conhecido e um mundo desconhecido na época. Quando você falava dos bárbaros, eles surgiam de onde? Do mundo desconhecido, aquilo que não era considerado mundo para eles, né? Era a visão da época, tá? O oikumene era um mundo habitado, um mundo conhecido, sem aquele mundo desconhecido que eles acreditavam não ser habitado. A igreja de Pedro, que você fala que é pequena, ela avançou por todo o oicumene, tá? Que nada mais era do que o mapa do Império Romano na época. Ele avançou para todos os lados ali do Império Romano, que era considerado mundo na época. Então, a gente já começa aí diante de uma heresia, né? E de um erro teológico. Achar que a igreja de Pedro era pequena, achar que a igreja de Pedro era um grupinho de pessoas. Não, a igreja se expandiu em 40 anos. Em 40 anos, a igreja conquistou todas as partes do mundo, como São Paulo diz. Mas tem que ter bagaceira, senão a Anguera não sobrevive. Se não tiver teoria da conspiração, cadê os views? Né? Como né, os livrinhos serão vendidos? Tem que ter teoria da conspiração. A mesma coisa fazia, sabe quem? O Jairo de Carvalho. Quem era o Jairo de Carvalho? O pastor adventista, que lá em 2007, né, eu combatia. Ele pregava as mesmas coisas que o Jairo de Carvalho pregava em 2007, o vidente de Anguera prega hoje. Um era adventista e o outro se diz católico, só que é católico angueriano, de Anguera, é católico da aparição. Mas são as mesmas coisas. Muda algum elemento ali, outro elemento aqui, mas são as mesmas coisas que o Jairo de Carvalho pregava lá, Anguera prega hoje aqui, e vários outros videntes também, aliás, também alguns grupos cismáticos, tá? E é sempre reduzindo a igreja, quando na verdade a igreja não vai reduzir. A igreja, por incrível que pareça, vai dominar o mundo, tá? Isso não é milenarismo, que a igreja condena milenarismo. Só que um dia só vai existir uma religião no mundo, tá? E aí sim é o grande sinal da volta de Cristo, quando existir apenas uma religião no mundo. Ah, mas está falando que não vai ter guerra, que não vai ter bagaceira. O mundo vai continuar sendo o mundo. O mundo tem seus problemas, o mundo é do maligno. Por isso que não existe milenarismo e muito menos reino de Cristo nesse mundo. Esse mundo aqui está fadado ao desaparecimento mesmo um dia, tá? Ou pelo menos, né, a grande humanidade, né, vai sumir desse mundo. Pode ficar tranquilo. Não tem nada de arrebatamento aqui. É que um dia realmente não vai ter mais humanidade nesse mundo, tá? Então, assim, os problemas do mundo continuarão, mas a religião vai ter uma apenas. O grande problema aqui é que para o Pedro Regis só existe, né, uma página no catecismo. Ele só lê o Catecismo 675. Se ele voltar um parágrafo, presta atenção, gente, aqui, ó, um parágrafo, não precisa muito. O 674, ele vai ver a heresia que são essas duas mensagens, tá? Não interessa se está falando de Jesus, não interessa se não, tá falando para converter, para não sei o quê, não interessa. A roupagem é católica. O capiroto, ele vai vir com roupagem católica, ele vai te enganar, tá? Um parágrafo antes acaba com essas duas revelações. São heréticas. Aliás, que tá no meu dossiê, né, de heresias de Anguera. Tá aqui, olha. Presta atenção. Um parágrafo antes. A vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história do seu reconhecimento por todo Israel, do qual uma parte se endureceu, ou seja, a vinda do Messias, essa vinda do Messias, no qual o catecismo prega, não está pendente por causa de aparecimento de anticristo. O catecismo nem fala que anticristo vai aparecer, gente. O catecismo não fala que o anticristo vai aparecer.
O catecismo fala apenas que a impostura religiosa dentro da igreja vem do anticristo. É o espírito maligno do anticristo, não fala de um bichão que vai aparecer. Agora, a pendência da vinda de Cristo está o quê? Está pendente por causa do reconhecimento de todo Israel. Então, isso aqui é um grande sinal. Não é bagaceiro o grande sinal, é o reconhecimento. Agora, vamos continuar aqui. No qual uma parte se endureceu na incredulidade em relação a Jesus Cristo. E Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém, após Pentecostes, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que os seus pecados vos sejam perdoados. Assim, o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tenho de o conservar até a altura da restauração universal, que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas de outrora. Aí, prestem atenção. E Paulo faz eco dessas palavras. O que Paulo diz? Se da sua rejeição, a rejeição de Israel, resultou a reconciliação do mundo, o que será a reintegração, né? Senão uma ressurreição entre os mortos? E São Paulo continua. A entrada da totalidade dos judeus, ou seja, um dia todos os judeus se converterão, né? A entrada da totalidade de judeus na salvação messiânica vem o que? A seguir, o que acontece antes? O que acontece antes da conversão dos judeus? A conversão total dos pagãos. A conversão total dos pagãos. Um parágrafo antes do Catecismo 675, que é o único parágrafo, a única página que o vidente de Anguera lê, acaba com todas as bagaceiras e heresias que ele ensina. Ele ensina que a igreja vai ser destruída, a igreja vai ser pequenininha, vai se reduzir na época de Pedro, que era uma igreja. Ele já pregou isso daí, gente, que a igreja se reduz pequenininha, que só vai ser um grupinho de pessoas, tá? O catecismo diz que não. Primeiro vai ter uma conversão total dos pagãos e a seguir vem o quê? A conversão dos próprios judeus e o mundo inteiro se tornará católico, independentemente se vai ter guerras, se vai ter, sei lá, catástrofes, qualquer outra coisa. O mundo vai ter uma religião apenas, que é o catolicismo, tá? Então, minha gente, mensagem 4.920, mensagem 4.777, heresia, tá, gente? Heresia pura. A igreja ela vai sempre aumentar e nunca reduzir. Ela sempre vai conquistar e nunca ser conquistada. Ah, mas tem problemas? Até o fim dos tempos. Pode ficar tranquilo, vai ter problemas. Só que a igreja sempre vai vencer todos os problemas. Aliás, vidente de Anguera, né? Pede para os cabrinhas lá, que você fala que vai invadir e destruir o Vaticano, pede para ir lá. Pede para ir lá. Eu quero ver. Eu quero ver se consegue chegar na porta do Vaticano. Vai lá. Eu desafio. Qualquer grupinho aí tentar invadir o Vaticano. Eu desafio. Vai, tenta. Os povos bárbaros não conseguiram. Vai lá, qualquer grupinho aí que o senhor está pregando aí, ensinando essa heresia. Heresia pura de que o Vaticano vai ser destruído por um grupo que vai entrar pela Via Ápia. Heresia, isso não vai acontecer. Aliás, no meu próximo vídeo eu vou falar sobre as profecias de Anguera que nunca irão se acontecer. E aí vai ter uma disputa. Cris Macabeus versus Vidente de Anguera. Quem que vai acertar mais? Eu não tenho aparição nenhuma, mas pode escrever. Não vai acontecer nunca. Essa historinha de vão entrar pela Via Ápia, vai destruir o Vaticano. Só na cabeça de quem não é católico, tá? Protestante acredita muito nisso. Agora, católico não pode acreditar, né? E só para terminar ali nessa live de ontem, né? Ele falando sobre os
os padres que são perseguidos, calados, aí fala que, como que ele fala aqui, né? Que ele teria tocado fogo na batina, que isso, que coisa ridícula isso aí, teria tocado fogo na batina, e aí ele é bem durão, né, na live, né, não, e nada, aqui, ó, não adianta falar contra aqui não, que aqui é Pedro Regis, que não sei o que. É engraçado quando o padre português foi, né, interpelou ele lá em Portugal, ele baixou, né, baixou o nível, quis mudar de assunto, que na Câmara é fácil, né, falar as coisas, né. Agora quando é interpelado, aí não. Aí quando viu que era um padre interpelando ele, né, oh, vamos mudar de assunto, não vamos brigar, né. Aí depois veio nas catequeses falar, não, que eu pedi a Nossa Senhora que graças a Deus me deu aquela paz naquele momento, né, para não falar uma besteira, que não sei o quê. Aí eu falo mais duas besteiras, que ele continua pregando proselitismo, ele não sabe o que é proselitismo, gente, ele não sabe o que é isso. Aliás, até sabe, porque foi ensinado, né, o Cris Macabeus, o Robson, entre outros, ensinou para ele o que é proselitismo, tá? A igreja é contra o proselitismo, porque a igreja não ensina dessa forma. Quem ensinava dessa forma eram os fariseus. Tá? A igreja é contra o proselitismo, tá bom, gente? Mas ele, infelizmente, né, quem produziu uma das mensagens dele falou essa besteira. E tá na mensagem de Anguera, né? Usou uma coisa que a igreja não usa, agora ele tem que sustentar de qualquer maneira. Aí ele tenta inverter a situação. Ele fala que a igreja agora está pedindo para não converter ninguém, porque é contra o proselitismo. Não tem nada a ver conversão com proselitismo, minha gente. Tá? Nada a ver uma coisa com a outra, vidente de Anguera. Não tem nada a ver proselitismo com conversão. Tá? Mais uma vez o senhor ensinando errado, agora ensinando apenas para salvar uma heresia dentro de suas mensagens. E aí ele continua nessa história de que pode vir excomunhão, que ele assina, que não sei o quê, porque não tem... O que ele falou aqui mesmo? Acho que foi uma coisa assim, descatolizar, que ele usou a palavra, nem não me lembro exatamente aqui, né? Mas não tem mais como deixar de ser católico, filhão. Veio um ato de excomunhão, seja para você ou para qualquer outro fanático, aí vai o senhor e a aparição junto para o inferno, tá? Então, tome cuidado com o que o senhor está brincando. O problema, como eu falo, o grande problema não é você, tá? Porque eu sei que você já tem um pensamento formado e, ó, tanto faz mesmo para você, se vem excomunhão, não é o seu interesse é o que acontece aí em Anguera. É tudo isso, essa situação de Anguera. Esse é o seu interesse, tá? Manter isso tudo. Então você já não está mais aí, até porque você mesmo diz que já rompeu aí com a igreja. Não tem mais padre, bispo e papa para você, tá? Rompeu com a igreja, né? Ali, um ato de excomunhão hoje, para o vidente de Anguera, seria uma formalização, seria algo para formalizar a excomunhão, porque ele mesmo já, né, encerrou o vínculo dele com a igreja. Só que ele usa esses termos que não tem como deixar de ser católico, né? Essas frases aí, eu não tem como desbatizar, que não sei o quê, tá? Porque o fanático vai entender que mesmo com o ato de excomunhão, a pessoa continua sendo católica. Não continua, tá? Eu mostrei aqui para vocês aqui alguns fanáticos já que falaram, pode vir excomunhão para mim também. Olha onde está chegando tudo isso, Dom Zanoni. Olha onde está chegando tudo isso, tá? Então eu falo para você, tá? Continua, você que é fanático por Anguera, continua seguindo, né, essa besteira aí. Continua seguindo, que vai fanático, vai evidente, vai aparição, tudo pro inferno, tá? Vai tudo pro inferno. Ah, Cris Macabeus tá falando que a mãe de Deus vai pro inferno. Não tem nada de mãe de Deus lá. Não tem nada de mãe de Deus. Mãe de Deus não ensina heresia, não contraria as escrituras, não conta historinha em quadrinho, não faz roteirinho de nada, tá? A mãe de Deus não faz isso. Não aparece 3 vezes por semana para ficar falando com o mesmo lenga-lenga de sempre, tá bom? Não faz isso a mãe de Deus, tá? É isso aí, minha gente. A gente queria fazer um vídeo de 15 minutos, mas não tem jeito. Então, é heresia, mais uma vez, heresia dizer que a igreja vai reduzir, que a igreja vai ser pequena,
que vai voltar a ser como era a igreja de Pedro, mas no sentido de que a igreja era pequenininha, que poucos, né, irão chegar até o fim. Heresia, tá? O próprio catecismo, como eu mostrei aqui para vocês, o próprio catecismo afirma o contrário. O problema é que o catecismo de Anguera não tem o parágrafo 674, tá? E aí não adianta vir falar depois, ah não, mas aqui tem revelações que falam que vai ter um paraíso na Terra. Isso é milenarismo, tá? Outra heresia. O catecismo não está falando de milenarismo, paraíso na Terra. O catecismo não está falando que não vai ter problemas na Terra, que não vai ter, que as pessoas não passarão por coisas que passam hoje. Não, só está falando que vai ter o quê? Uma verdadeira religião no mundo todo. E essa religião vai ser o catolicismo, tá? Isso aí, minha gente. Falei demais. Paz bem a todos. Até a próxima. Amém.